Hoje teremos algo diferente aqui no Balanço Geral. Nosso repórter Tiago Nolasco, gente, está na Rússia, acompanhando as eleições presidenciais de lá e vai contar para a gente agora como é que funciona o país, viu? E as coisas inusitadas aí que existem por lá. Tiago, você está se virando aí para conseguir conversar com os russos, né? Bicho, como é que é essa história? E outra coisa, parece que já é noite aí, né, meu irmão? Boa noite para você. E aí, Fred, boa tarde para você e para todos aí em Brasília. Pois é, desenrolar o russo é russo, viu, Fred? É bem difícil, então... E poucas pessoas aqui também falam inglês, então você vai procurando quem fala inglês para conseguir comunicar, mas a gente consegue conversar com muitas pessoas, não com todas, claro, mas a gente consegue conversar, viu? E o que a gente pode acompanhar das eleições aqui na Rússia é que muitos não têm nem interesse de votar, viu, Fred? Vamos mostrar aqui um pouquinho a movimentação aqui no centro da Rússia. O Francisco está mostrando aqui pra gente, enquanto eu vou te contando, Fred, porque muitos não querem nem votar, porque não tem muitas opções, né? O candidato principal é o Vladimir Putin, atual presidente, e os outros três candidatos não têm muita relevância. Aqui é uma situação bem séria, viu, Fred? Por conta dos opositores, né? Os opositores, ou eles foram impedidos de se candidatar ou estão mortos, né? O principal opositor, o Alexei Navalny, foi encontrado morto na prisão no mês passado. Mesmo assim, a gente contou aí com o apoio da embaixada, autorizaram a nossa entrada aqui no país, a gente tem uma credencial, a gente pode entrar nos locais de votação. São 3 dias as eleições aqui, Fred, porque a gente está falando do país em maior extensão territorial do mundo, são 144 milhões de eleitores, então as eleições que começaram agora, hoje, né, na sexta-feira, vão até domingo. E a Justiça Eleitoral aqui, né, a Comissão Eleitoral, vai divulgando resultados parciais das eleições por aqui. Eu recebi alguns vídeos de redes sociais, de protestos também, por conta das eleições aqui, uma cabine de votação, um eleitor colocou fogo e também uma eleitora jogou tinta numa urna de votação. Então, e aí, além disso, Fred, a gente ainda tem a questão da guerra, né? Então, você imagina como há um clima tenso pelas eleições aqui na Rússia, viu? Cara, e olha só, não sei se vocês de casa já viram algum russo falar. O russo falar, ele já parece que tá brigando, macho. Já parece que tá brigando. Mas e daí, você que tá aí, eles são gentis? São gentis. Alguns passam, brincam com a gente. Agora há pouco tinha uns rapazes aqui do meu lado. Eu falei que era jornalista do Brasil, eles sempre associam ao futebol, né? Como sempre, associam ao futebol. Mais cedo eu conversei com alguns estudantes também, Fred. E aí é bem interessante para a gente entender como que funciona a cultura aqui do país, né? Os estudantes, por exemplo, falaram que querem paz, né? Já que a Rússia invadiu a Ucrânia e um deles tem um irmão na guerra. O rapaz chegou a dizer para mim, Fred, que nem podia falar do assunto, para você ver como a gente está num país autoritário, né? Vladimir Putin comanda o país desde os anos 2000, né? Está no comando da política, ou ele foi presidente ou primeiro-ministro do país, deve ser reeleito aí para um 5º mandato. Essa é a expectativa, não há previsão de nenhum outro candidato que possa incomodá-lo, né? E ele fica no poder até 2030. Então, assim, é interessante como a gente percebe aqui pelas ruas, dá uma caminhada aqui para vocês conhecerem um pouco mais. Então, assim, é interessante como nem parece clima de eleição, viu, Fred? Todo mundo muito tranquilo por aqui. Eu cheguei a conversar com uma vendedora hoje, por exemplo, que disse para mim que nem sabia que tinha eleição por aqui, para você ter uma ideia. Mas os olhos do mundo estão voltados para a Rússia nesse momento, viu, Fred? Por isso que a gente está por aqui. Cara, pois é, e parece ser um lugar diferenciado, né? A Rússia parece ser diferente de qualquer outro lugar. Tem alguma coisa da cultura aí que te chamou a atenção, meu irmão? Fred, principalmente a questão da valorização da própria cultura deles, né? Eu acho que é justamente por isso que poucas pessoas falam inglês. A gente percebe no país aqui, olha só, a gente está numa rua bem movimentada, tudo muito limpo, muito organizado. Você não vê, assim, nenhum usuário de drogas, por exemplo. Isso chama muita atenção. A questão das estações de metrô aqui, viu, Fred? As estações de metrô aqui são impressionantes, é tipo obra de arte mesmo. Então, tudo muito lindo, muito arrumado, muito organizado. E a gente percebe também a questão
do respeito deles, né, pelas autoridades, até porque eles têm certo medo, né, do governo aqui. Cara, frio não tem aí também não, né? Frio aqui é demais, viu, Fred? Gelo por vários lugares aqui. A gente, por exemplo, a gente tava num shopping que fica aqui do lado, escondido, saímos aqui pro lado de fora só para fazer a entrada aqui pro balanço, conversar com vocês aí no Brasil, contar um pouquinho de como é fazer uma cobertura como essa, né? Sempre, assim, a gente sempre tem muita dificuldade, viu, Fred? Porque a gente não conhece as coisas. Por exemplo, para pegar uma credencial, a gente tem uma credencial aqui do governo russo para poder estar gravando nas ruas, né? Sempre vem um policial conversar com a gente, ver se a gente tem autorização. Então, assim, para pegar essa credencial, por exemplo, a gente teve que achar um prédio, chegou lá nesse prédio, os policiais, os militares, na verdade, não falavam inglês, mas a gente conseguiu achar numa caixinha lá a nossa credencial, que uma assessora aqui do governo russo gentilmente tinha deixado para a gente. Então, assim, a gente conta com o auxílio de algumas pessoas e as dificuldades que são naturais, né, de uma cobertura tão diferente como essa, uma cobertura num país tão distante do nosso. Cara, eu já tive num país que não falava nem inglês e espanhol, véi. É um trem triste, viu? Deve ser o que você tá sofrendo. É difícil demais da conta. Até pra comer é difícil. Meu irmão, um abraço grande pra você aí. Deus abençoe aí o seu trabalho, tá certo? Abraço.